Vivemos em um mundo de maravilhas tecnológicas, com avanços científicos moldando nosso dia a dia. Mas e se eu te dissesse que existem tecnologias mantidas em segredo, escondidas do público por trás de camadas de segurança e confidencialidade? Governos investem pesado em pesquisas de tecnologias de ponta, muitas vezes com objetivos militares ou estratégicos. Essas tecnologias podem ter um impacto enorme nas nossas vidas, mesmo sem a gente saber que elas existem. É como aquele ditado: o que os olhos não veem, o coração não sente. Ou será que sente? Um exemplo clássico de tecnologia secreta é o Projeto Manhattan, desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial. Em um esforço conjunto entre Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, mentes brilhantes trabalharam em total segredo para desenvolver a primeira bomba atômica. O projeto, liderado por J. Robert Oppenheimer, culminou no lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945. O Projeto Manhattan mudou o rumo da guerra e deu início à era atômica, com todas as suas implicações geopolíticas e riscos. A criação da bomba atômica mostrou o poder da ciência, mas também lançou uma sombra sobre a humanidade. A partir daquele momento, a possibilidade de uma guerra nuclear passou a ser uma ameaça real. A história do Projeto Manhattan é um lembrete do poder da tecnologia e da importância de usá-la com sabedoria e responsabilidade. No meio do deserto de Nevada, nos Estados Unidos, existe uma base militar que virou lenda, a Área 51. Envolta em mistério desde a década de 1950, a base é rodeada de teorias da conspiração, que vão desde a captura de ETs até experimentos de controle da mente. Apesar de o governo americano ter negado a existência da Área 51 por décadas, em 2013, a CIA finalmente admitiu que ela existe, confirmando que a base era usada para testar aviões experimentais e tecnologias secretas. Mas essa admissão só aumentou a curiosidade das pessoas, que continuam especulando sobre o que realmente acontece lá dentro. Parece até novela, não é? Uma coisa é certa: a Área 51 guarda segredos, e alguns deles talvez nunca venham à tona. A busca por conhecimento e a investigação de mistérios são importantes, mas precisamos ter cuidado para não embarcar em qualquer história. Imagine um avião que voa sem ser detectado por radares, um verdadeiro fantasma nos céus. Essa é a ideia da tecnologia stealth, que revolucionou a aviação militar nas últimas décadas. A tecnologia stealth usa princípios de física e engenharia para reduzir a visibilidade de uma aeronave aos radares, tornando-a praticamente invisível. É como um camaleão, mas em versão high-tech. O desenvolvimento da tecnologia stealth começou durante a Guerra Fria, como uma forma de os Estados Unidos driblarem as defesas aéreas soviéticas. O primeiro avião stealth a ser usado foi o F-117 Nighthawk, que entrou em ação na década de 1980. De lá para cá, a tecnologia stealth foi incorporada em uma nova geração de aviões militares, incluindo o bombardeiro B-2 Spirit e o caça F-22 Raptor. A tecnologia stealth mudou a forma como as guerras são lutadas no ar, dando uma vantagem tática enorme para os países que a possuem. A Guerra Fria, que rolou do fim da Segunda Guerra Mundial até o início da década de 1990, foi um período de muita rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. Durante esse tempo, as duas superpotências entraram em uma corrida armamentista nuclear e tecnológica, buscando ser melhor que a outra em áreas como exploração espacial, computação e, claro, desenvolvimento de armas e tecnologias secretas. Muitas das tecnologias que usamos hoje, como a internet, o GPS e os computadores, surgiram a partir de pesquisas e desenvolvimentos realizados durante a Guerra Fria. Mas essa corrida tecnológica também teve seu lado negativo, levando ao desenvolvimento de armas cada vez mais poderosas e perigosas.
A busca pela superioridade tecnológica resultou no desenvolvimento de tecnologias secretas, mantidas em segredo absoluto pelas duas superpotências. Essas tecnologias, muitas vezes desenvolvidas em projetos ultra-secretos com custos absurdos, tinham como objetivo dar uma vantagem decisiva em caso de guerra. Era como um jogo de pôquer, com apostas altíssimas. Nos últimos anos, vimos um aumento enorme na capacidade de vigilância dos governos. Com os avanços tecnológicos, como a inteligência artificial, o reconhecimento facial e a interceptação de dados, os governos agora têm ferramentas poderosas para monitorar tudo o que os cidadãos fazem. É como se estivessem sempre de olho, mesmo que a gente não os veja. Programas de vigilância em massa, como o PRISM e o XKeyscore, revelados por Edward Snowden em 2013, mostraram que os governos coletam dados em massa sobre as comunicações e atividades online das pessoas, muitas vezes sem o conhecimento ou consentimento delas. É como aquele ditado: quem não deve, não teme. Mas e se a gente nem sabe o que está acontecendo? As tecnologias de vigilância estão cada vez mais sofisticadas e invasivas, com softwares espiões que invadem smartphones, computadores e até mesmo dispositivos domésticos inteligentes. É como se a nossa privacidade estivesse se esvaindo. Essa vigilância constante pode prejudicar a liberdade de expressão e a dissidência política, levando à autocensura e à conformidade forçada. É como se estivéssemos vivendo em um Big Brother da vida real. A ideia de controlar a mente humana sempre fascinou e assustou as pessoas. Em livros e filmes de ficção científica, vemos histórias de tecnologias que manipulam pensamentos, emoções e comportamentos. É como se a nossa mente fosse um programa de computador que pode ser hackeado. Interfaces cérebro-computador, por exemplo, permitem que pessoas com deficiência controlem próteses robóticas com a força do pensamento. Apesar de essas tecnologias terem um potencial enorme para a medicina, elas também levantam questões éticas sobre o potencial de uso indevido. Afinal, quem garante que essas tecnologias não serão usadas para controlar as pessoas? A possibilidade de tecnologias capazes de ler, influenciar ou até mesmo apagar memórias é assustadora. Imagina só, controlar a mente humana seria como ter o poder de um deus, e sabemos que todo poder corrompe. O desenvolvimento de tecnologias secretas levanta várias questões éticas. Em nome da segurança nacional ou do avanço científico, até que ponto é aceitável esconder informações do público? Quem decide quais tecnologias são desenvolvidas e como elas são usadas? A falta de transparência e o sigilo em torno dessas tecnologias podem levar a abusos de poder e a violação de direitos. É como aquele ditado: o segredo é a alma do negócio. Mas e se o negócio for sujo? A busca pelo progresso tecnológico deve ser guiada por princípios éticos sólidos e pela busca do bem comum. Caso contrário, podemos estar criando um futuro sombrio e perigoso. Vivemos em um tempo de rápidos avanços tecnológicos, que moldam o mundo de maneiras profundas e, muitas vezes, invisíveis. As tecnologias secretas, escondidas do público, representam um desafio para entendermos o presente e o futuro. É compreensível que governos mantenham certas informações em segredo por questões de segurança nacional, mas o sigilo excessivo pode ser prejudicial à democracia e aos direitos humanos. É preciso encontrar um equilíbrio. É essencial que haja um debate público sobre os limites éticos do desenvolvimento tecnológico e o papel das tecnologias secretas em nossa sociedade. Precisamos falar sobre isso. Ao desvendar os segredos que se escondem nas sombras, podemos garantir que a tecnologia seja usada para o bem da humanidade e não para a sua destruição. Afinal, o futuro está em nossas mãos.